Meus queridos, falaremos agora sobre 3 tipos de estaca. Estacas metálicas, estacas de madeira e estacas mistas. Fique de olho e anote cada uma das principais características, das vantagens e das desvantagens destes sistemas. Estamos aqui em fundações profundas deste tipo, estaca de aço ou metálica, de madeira e estaca mista. Este é o assunto desta nossa aula. Começando por estaca de madeira. É uma estaca pré-moldada, isso significa que ela já vai a campo pronta, constituída de elemento linear de seção transversal circular, com carga estrutural admissível calculada conforme a NBR 7190, que determina o dimensionamento estrutural de peças de madeira. Ela será devidamente o quê? Cravada, então é uma estaca pré-moldada cravada, ou estaca pré-moldada de deslocamento. A tensão admissível, óbvio, tem que ser compatível com o tipo e a qualidade da madeira. Então, se eu usar um eucalipto, é diferente de eu usar um ipê, uma saranduba. O emprego usual é para obras provisórias, por isso utiliza-se muito o eucalipto, uma vez que a resistência é menor, mas nós temos ali geralmente obras leves, obras provisórias, canteiros e etc. Então, um emprego usual para obras provisórias, mas podem, e em alguns casos são, utilizadas em obras permanentes. Daí, obviamente, que precisa de uma madeira mais resistente, um ipê, uma maçaranduba, agora me fugiu aqui outros tipos de madeira. Nestes casos de obra permanente, o que eu preciso me atentar? Ataques de fungos, bactérias, térmitas, que aqui, termita, isso daí é o nosso famoso cupim. A norma traz esse termo, coloquei porque ele pode vir em prova, mas via de regra ela precisa ser protegida. Os diâmetros aqui normativos, a ponta tem que ter pelo menos 15 centímetros, então o diâmetro da ponta pelo menos 15 centímetros e o diâmetro do topo ou da cabeça 25 centímetros pelo menos. E aí a gente precisa ligá-los aqui, né, através de um formato troncocônico, e toda a madeira tem que estar daí para fora. Eu não posso ter trechos de madeira com seção reduzida, obviamente, senão eu teria diâmetros menores. A proteção do topo com cepos ou capacetes, caso haja dano, removo a parte danificada, né? Nas camadas muito resistentes de solo, eu prevejo uma ponteira, uma ponta de aço. Posso utilizar prolonga ou suplemento, que é aquele pedaçozinho ali, quando eu vejo que a profundidade tem que ser aumentada, então eu acrescento uma prolonga ou um suplemento, no máximo de 2,5 metros. E na cravação, uma relação importante é que o peso do martelo em relação ao peso da estaca tem que ser o maior possível. Mas eu, no mínimo, tenho que ter peso do martelo igual ao peso da estaca. Então essa relação tem que ser no mínimo 1 para 1. O ideal é que o martelo seja mais resistente, ou seja mais pesado do que a estaca na hora da cravação, mas pelo menos de igual relação 1 para 1, quando eu falo de peso do martelo e da estaca. Cravação bem simples, eu posiciono a estaca, coloco o capacete, prossigo com as cravações até que a estaca atinja ali profundidade de projeto e nega de projeto. Lembrando que para esse tipo de estaca, o diagrama de cravação deve ser feito em pelo menos 10% das estacas. E a medição de nega, como toda estaca cravada, seja ela concreto, madeira, aço ou estaca frank, 100% delas eu tenho que ter o controle, né, da nega. Eu vou medir a nega em 100% das estacas para ver, para comparar com a nega de projeto. A partir de 100 estacas, daí eu preciso de 1% das estacas com o ensaio de prova de carga. Menos de 100 estacas, pelo menos uma estaca eu faço a prova de carga, não tem que eu tenha tensões muito baixas. Estou mostrando aqui alguns exemplos de reforço de ponta e reforço de topo. Alguns tipos de emenda geralmente levam chapas, né, placas metálicas. Essas estacas elas vão aí até 20, mais ou menos 20 metros, aguentam até 60 toneladas, é claro que depende da madeira. Mas vantagens: estaca leve, baixo custo,
transporte facilitado e longa vida útil abaixo do nível d'água, porque o problema da madeira, quando nós temos oscilações de encharcamento e secamento, ressecamento. Então ela umedece, seca, umedece, seca. Isso é danoso quando a gente tem madeiras permanentemente submersas, peças submersas. A gente vê muito deck construído aí em madeira e que fica anos, que dura aí muitos anos. Então, abaixo do nível d'água, ela tem uma vida útil satisfatória. Desvantagem, sujeita a decomposição e ataque de micro-organismos e aplicação limitada. Ou seja, eu não posso para solos rochosos, solos com matacões, eu geralmente utilizo somente em obras provisórias e é restrito basicamente abaixo do nível d'água. Acima do nível d'água tem todo esse ataque de decomposição que nós estamos falando e uma alteração de dimensões, de propriedades em função da umidade do meio. Tem uma aplicação reduzida, a gente pode pensar assim que estaca de madeira, via de regra, é para obra provisória e é isso que as questões geralmente trazem, as questões de concurso. Falando da estaca metálica ou de aço, também, assim como a de concreto pré-moldado, assim como a de madeira, é uma estaca do tipo cravada. Então ela é pré-fabricada, porque ela já vem pronta, e ela é uma estaca de deslocamento, que ela desloca ao solo, não há remoção de material. Constituída de estrutura, um elemento estrutural metálico produzido industrialmente, podendo ser os perfis laminados ou soldados, simples ou múltiplos, tubos de chapa dobrada ou calandrada, tubos com ou sem costura e até mesmo trilhos. Então, se houver a pergunta, trilhos que foram utilizados ali nos trens, né, podem ser utilizados como estacas metálicas? A princípio, se estiverem em bom estado de conservação, podem ser utilizados e eles devem ser, em geral, são de aço comum, né, aço carbono comum. Alguns outros tipos de trilhos especiais e mais duros, eles podem sofrer dificuldades com relação à solda e dificuldade de emendas, mas via de regra os trilhos podem ser utilizados. Cravação. Esta geralmente, ou na verdade essa é a que mais traz recursos para cravação. Percussão, prensagem ou vibração. Caso particular aqui, estaca prancha, algumas delas, eu vou mostrar a seção transversal aqui, mas são cravadas por vibração. Prolonga ou suplemento, aquele pedaço acima lá, aquele pedaço extra, pode, desde que limitado a 2,5 metros. A tensão na hora da cravação, o golpe de um martelo aqui, que eleva, né, o que implica em certa tensão, limitada a 90% da tensão de escoamento do aço. Óbvio, eu não posso extrapolar o escoamento do aço na cravação. 90% é o limite. Os terrenos muito resistentes aqui admite pré-furação. O que seria isso? Um alívio. Se eu tenho um terreno muito denso, faço um pré-furo, obviamente que não um furo completo com o diâmetro da estaca, mas um pré-furo para aceitar a penetração, a cravação dessa estaca. Mostrei aqui perfil I ou H, aqui perfis soldados múltiplos, seção circular, aqui inclusive uma composição de trilhos de trem, com 2 ou 3 trilhos. Essas estacas são mais, digamos assim, dinâmicas em relação ao comprimento, né? A gente procede às emendas por soldas e aguentam bastante, viu? Até 170, 150 toneladas de força, uma estaca dessas. Flecha máxima da estaca, 0,2% do comprimento, então a gente tem aqui de flecha máxima que essa peça pode ter, máximo 0,2 do comprimento L0, comprimento original, e as emendas, pelo menos, no mínimo 2 metros, fazendo ali a solda. Lembrando que as emendas, elas geralmente são as primeiras a ser cravadas, diferente da que a gente chama de prolonga ou suplemento, que aqui eu prevejo uma emenda com uma peça que sobrou de uma outra estaca, faço uma emenda e utilizo. Na prolonga é algo, digamos assim, não previsto. Minha estaca foi cravada, acabou o comprimento da estaca, eu preciso utilizar ali um pedaço nesta prolonga, desde que limitada a 2,5 metros, posso utilizá-lo.
Lembrando, junto com a estaca pré-moldada de concreto, 100% das estacas metálicas eu tenho que conferir diagrama de cravação, nega e repique. E acima de 100 estacas, eu faço 1%. Em 1% das estacas eu faço o meu teste, minha prova de carga nas estacas, né? A partir do qual é obrigatória a prova de carga. Menos que isso, geralmente, pelo menos eu faço com uma estaca, a não ser que os níveis de tensões sejam muito baixos. Então, via de regra, no mínimo uma estaca, passei de 100, tinha 200, 300 estacas, aí eu tenho que fazer a prova de carga em 1% delas, fazendo sempre o arredondamento. Características: dimensionamento, óbvio, feito pela NBR 8800 ou 8800, considerando seção reduzida da estaca, que a gente já viu que tem uma espessura que vai variar ali de 1 a 3,2 milímetros, que é uma espessura de sacrifício, que é desconsiderada no dimensionamento, que é aquela camada que eventualmente ou inevitavelmente será oxidada. No caso de camadas de argila mole, nós temos que ter cuidado do seguinte: na cravação eu posso ter uma perda de direção. Então ela começou a ser cravada aqui, e aí o solo está mole, ela é cravada inclinada durante a cravação. Essa instabilidade direcional, também chamada de drapejamento, tenho que me atentar a isso nesse tipo de estaca. Nas peças reutilizadas, eu posso reutilizar peças? Posso, desde que no máximo 20% do valor da peça nova eu tenha perdido de redução de área. Então eu tenho uma peça que oxidou de uma fundação que foi utilizada num prédio que já não vai ser mais útil. Retirei as estacas, posso reutilizar? Posso, desde que no máximo 20% da área ali tenha sido comprometida, 20% do valor nominal da peça nova. Redução de seção transversal de no máximo 20%. E é comum reutilizar o aço, né? Uma vez que é uma mão de obra, uma matéria-prima, desculpe, cara, e que tem essa opção aí de ser reutilizada. Inclusive peças de estruturas, por exemplo, peças de estruturas metálicas, superestruturas, podem se tornar peças de fundação, cravadas ali em fundação. As estacas de aço que estiverem total ou permanentemente enterradas, independentemente do lençol d'água, elas vão dispensar o tratamento, desde que eu faça o quê? Consideração da seção reduzida. Então eu reduzo uma espessura em milímetros, a depender, óbvio, do tipo de solo, eu desconto uma espessura maior, solos contaminados, por exemplo, 3,2, solos naturais, desconto 1 milímetro. Mas, nestes casos, eu dispenso tratamento especial para essas estacas se eu fizer essa desconsideração de espessura de sacrifício. Quando a gente tem a parte superior da estaca que fica desenterrada, preciso protegê-la com uma camisa de concreto ou outro recurso de proteção. Ou eu aumento ainda mais a espessura de sacrifício. Geralmente aqui, estaca, a parte que fica desenterrada, geralmente ela vai concretada pelo bloco de coroamento. Então, via de regra, não é um problema que a gente encontra habitualmente. Mas, se ela ficar ali desenterrada, ou promovo o encamisamento do concreto de outra forma, ou aumento a espessura de sacrifício, uma vez que ela está mais vulnerável ao contato com o oxigênio, consequentemente, a oxirredução, né? No caso, a oxidação. Estaca metálica ou de aço, vantagens e desvantagens. Eu coloquei aqui exemplos de soldas, exemplos daqui de um bloco que vai ser coroado com esse monte de estaca. Imagino cortá-las aqui, eu posso ter uma série de sobras que sirvam de emendas, né, em outras peças. Tá aqui, ó, escavação já feita para o bloco de coroamento com 5 estacas. Vantagens: elevada capacidade de suporte. Isso é uma vantagem do aço. Resistência à flexão, muito boa. Facilmente emendadas e transportadas, diferente do concreto pré-moldado. A gente não tem aqui dificuldade na hora de içar, até porque o aço é um material isotrópico, né, mais ou menos, mais próximo de uma isotropia, homogeneidade. Então a gente não se preocupa tanto no içamento. Facilidade de corte e adequação de comprimento. Preciso cortar, então geralmente vai com maçarico ou com alguma lâmina ali que consiga cortar com facilidade, algum disco de corte.
executados com rapidez, isso é uma marca dessas estacas, já vem pronta. A cravação, inclusive a seção transversal, ajuda, né, na penetração do solo. Muito mais difícil se cravar uma seção de madeira ou uma seção de concreto. São seções, digamos, por mais que sejam circulares, nós temos ali muito mais área, né? Como são cravadas, precisam deslocar solo. Como precisam deslocar solo, quanto mais denso o solo, mais difícil de cravar. Aqui a gente tem um pouco mais de facilidade. Permitem elevada energia de cravação. Por que permitem elevada energia de cravação? Porque são estacas que têm elevada resistência, têm elevado FY, ou elevada tensão de escoamento. Agora, nas desvantagens. Uma desvantagem de toda estaca cravada é a perturbação, vibração e, consequentemente, barulho. Só que aqui, por serem perfis de seção transversal mais reduzida, ela tem esse problema, como toda estaca cravada, mas bem menor do que no concreto. Alto custo por estaca, isso daí, obviamente, também é um fator importante, sujeitas à corrosão, e aí a gente ou faz a espessura de sacrifício, ou promove proteção catódica, pinturas, quando a gente tem esta necessidade. E impossibilidade no uso em matacões. É difícil, né? Na verdade, a gente não vai conseguir cravar essas estacas em matacões. Assim como a gente não consegue cravar estaca de madeira, como a gente não consegue cravar estaca pré-moldada de concreto. Aqui a gente tem uma particularidade da estaca metálica, que quando ela tem esse perfil bem parecido aqui, algumas nem têm nervura tão alta, mas quando elas têm esse perfil trapezoidal, geralmente, são chapas que são fáceis de ser cravadas inclusive algumas delas por vibração, e fazem o que nós chamamos de estaca prancha, mundialmente utilizada aí para contenção de água e terrenos para escavação. Aqui faz-se uma estaca prancha cravada e promove-se a remoção do solo. Aqui também para conter esta camada de solo lateral e aqui para conter água, né? Provavelmente isso daqui está no mar, em algum local aqui, não sei de onde veio essa foto, mas você vê em que a estaca prancha está protegendo a escavação. Tem ali um certo nível de água, inclusive por conta da permeabilidade do solo, mas aí um bombeamento simples é capaz de dar conta. Bom, madeira metálica, falemos de estaca mista, que é uma estaca constituída com materiais diferentes. Nada mais é do que utilizar mais de um material. Por isso, estaca mista. Concreto aço é o mais comum. Na verdade, aqui, concreto moldado em loco com pré-moldado. Então, a gente tem aqui uma estaca franque na cabeça com corpo de estaca pré-moldada. É uma estaca mista, franque pré-moldada. Uma estaca metálica, depois um anel de aço e uma estaca de concreto, uma estaca mista. Estaca de madeira, um encaixe e uma estaca de concreto. Exemplos aí de estacas mistas. Não tem muito a se falar, até porque são segmentos de materiais que nós já abordamos no curso. Então vamos resolver algumas questões. Sobre as fundações profundas, utilizando-se de estacas de madeira, analise as afirmações a seguir de acordo com a 6122. O topo das estacas devem ser convenientemente protegidos para não sofrerem danos durante a cravação. Entretanto, quando durante a cravação ocorrer algum dano na cabeça da estaca, a parte afetada deve ser cortada, deve ser removida. Perfeito. Utilizando estaca de madeira, se tiver dano, removemos a parte danificada. A madeira que está em contato com o oxigênio do ar tende à oxidação. A presença de fungos e bactérias no ar úmido também interfere na deterioração do material. Quanto mais variável o ciclo secagem e umidade no material, menor tempo de durabilidade do mesmo. Falamos sobre isso. Menor tempo de durabilidade deste. Em terrenos com matacões, deve ser evitado estaca de madeira. Claro, ela não consegue ultrapassar os matacões. 4. As estacas de madeira podem ser emendadas, desde que as emendas resistam a todas as solicitações que possam ocorrer durante o manuseio, cravação e trabalho das estacas. As emendas podem ser feitas por sambladuras, que são entalhes, recortes, por anéis metálicos, por tala de junção ou qualquer processo que garanta
a integridade da estaca. Aquelas alternativas bem genéricas, mas que estão corretas, portanto, todas as alternativas estão corretas. Questão objetiva. Sobre as distintas fundações profundas, suas características e empregabilidade, marcar C para as certas e E para as erradas. Estacas de madeira são, no Brasil, empregadas em larga escala para obras permanentes? Óbvio que não. Desvantagem comumente mencionada a respeito da estaca de aço é a corrosão, correto? Principais vantagens apontadas na utilização de estaca pré-moldada é a facilidade de adaptação às variações do terreno. Não posso utilizá-las em matacões, pedregulhos e solos altamente densos. Portanto, errado, correto, errado. Gabarito letra C. CESP-SEBRASF, questão da Polícia Federal, perito criminal. Com relação às especificações de materiais e de serviços empregados na construção civil, julgue os itens subsecutivos. Na execução de fundações profundas, recomenda-se a utilização de estacas de madeira em terrenos com grande ocorrência de matacões. De jeito nenhum, nós não poderemos utilizar esse tipo de estaca. Os perfis metálicos só podem ser utilizados como estacas em fundações profundas temporárias. Errada! Nem mesmo a madeira, que é mais utilizada em obras temporárias, não se limita a estes casos. Eu posso usar a madeira em obras permanentes, desde que devidamente protegidas. FCC, o dimensionamento das estacas metálicas deve ser realizado considerando a seção reduzida da estaca. As estacas de aço que estiverem total e permanentemente enterradas em aterros não controlados, independente da situação do lençol d'água, dispensam tratamento especial, desde que seja descontado o valor de espessura mínima de sacrifício em milímetros. Aterros não controlados, nós precisamos de espessura de sacrifício de 2 milímetros. Aterros não controlados, espessura varia de 1 a 3,2 milímetros. CESP-SEBRASP, para estacas metálicas cravadas, é obrigatória a proteção com encamisamento nos 2 metros finais de cravação, mesmo quando elas forem integralmente enterradas. Tal procedimento visa proteger a estrutura contra a corrosão, além de garantir que o aterramento ocorra em camadas mais profundas do solo, quando a própria estrutura é utilizada para este fim. Sim, a gente pode ter estacas utilizadas como aterramento, né? O sistema de SPDA pode utilizar a estrutura metálica como eletrodo de aterramento, mas não vem ao caso, não é uma limitação, a gente tem aqui, não é obrigatório a proteção com encamisamento. Eu posso fazer utilizando ali a espessura de sacrifício como proteção, digamos assim, no dimensionamento, então não é obrigatório o encamisamento. Elas vão dispensar esse tratamento especial quando a gente respeita a tabelinha que eu acabei de mostrar aqui de espessura de sacrifício. Portanto, gabarito errado. VUNESP, as fundações de uma edificação situada em determinada área de várzea deverão ser adequadas a uma situação de inviabilidade do emprego de fundações diretas. A sondagem à percussão revelou subsolo caracterizado pela presença de camadas de bota fora de terra e material inerte de argilas moles, argila orgânica mole, há muito moles, com uma súbita transição de material para material impenetrável. Então a gente tem uma camada, não dá para fazer fundação direta, uma camada mole de argila orgânica, muito mole, por conta desse aterro e desse bota fora também. O parecer de fundação indicou, em função dessas e de outras características de obra, o emprego de estacas metálicas, com profundidade variando em torno de 8 metros. Pode-se dizer, nessas condições, que as reações de apoio das estacas dependerão basicamente de atrito lateral, formação de bulbo de pressão no terço superior da estaca, aglutinação da argila orgânica pela
oxidação da estaca, execução de uma sapata no nível do material impenetrável ou da resistência de ponta. A VUNESP ela trouxe para a gente uma questão que inviabilizou execução de fundações diretas, então não tem nada a ver com sapata. Nós temos camadas de argila orgânica mole a muito mole, fora questões aqui de camada de bota fora de terra e material inerte. Nestes casos aqui, o projetista determinou que fossem utilizadas estacas metálicas, com uma profundidade ali em torno de 8 metros. Para quê? Muito provavelmente para atingir o que a questão menciona como material impenetrável, já que as condições superficiais são ruins. Por que eu faço isso? Aglutinação de argila orgânica não faz nenhum sentido isso daqui. Formação de bulbo de pressão no terço superior, nós não queremos ali tensão ali no terço superior, já que é muito ruim. Então nós temos ou resistência de ponta ou atrito lateral. Como as camadas têm resistência baixa, muito baixa, são solos moles, são aterros não controlados, aterro de inerte, o que acontece? Nesses casos a gente tem, em algumas vezes, um recalque do solo maior do que o recalque da estaca, gerando até o que a gente chama de atrito negativo. Ou seja, o recalque do solo é maior do que o recalque da estaca e o solo tenta puxar ou carrega ainda mais, sobrecarrega a minha estaca. Não dá para defender, não dá para definir aqui um projeto com base em atrito lateral. Eu preciso, e de fato foi o que o projetista fez, é determinar uma profundidade até o impenetrável, onde nós tenhamos resistência de ponta, não dá para contar com atrito lateral. Questão inteligente da banca VUNESP aqui. No preparo da cabeça da estaca, critérios técnicos devem ser atendidos. Assinale a alternativa errada. A recomposição das estacas até a cota de arrasamento deve garantir a sua continuidade estrutural. Sim, deve-se garantir parcialmente a integridade da cabeça da estaca, sendo a proteção realizada da mesma forma para todos os tipos de estacas, excetuando estacas metálicas ou de aço. Nós devemos garantir a integridade não parcial da cabeça da estaca. E nós podemos utilizar ali o capacete, tanto em estacas metálicas, quanto estacas de madeira, ou até mesmo estacas de concreto pré-moldado, precisam ser protegidas. Portanto, na verdade, essa questão está errada. A seção resultante do preparo da cabeça da estaca deve ser plana e perpendicular ao seu eixo. Exatamente. A ligação estaca-bloco de coroamento deve ser especificada em projeto de modo a assegurar transferência de esforços. Perfeito. É obrigatório lastro de concreto magro com espessura não inferior a 5 centímetros para a execução do bloco de coroamento. A estaca deve ficar pelo menos 5 centímetros acima desse lastro. Tudo isso está correto, com exceção da letra B. Outros aspectos relacionados a bloco de coroamento nós vimos na aula que trata especificamente desse tema. FGV. Com relação ao procedimento executivo relacionado ao uso de estacas de aço como elemento de fundações, é correto afirmar que é proibido o uso de trilhos como estacas? Falso. É permitido. As tensões na estaca durante a cravação não devem ultrapassar 50% da tensão de escoamento? A norma diz que não devem ultrapassar 90%. Nas emendas com solda, o eletrodo utilizado deve ser de classe não inferior que o tipo AWSE 60XX para o aço ASTM A572. Muito específica, embora a norma traga a determinação correta do eletrodo, vejamos na sequência. O comprimento mínimo para o aproveitamento de estaca de aço cravada por percussão é de 500 milímetros. O comprimento mínimo para a emenda aqui é de 2 metros para emendas e prolongas, a gente tem para prolonga comprimento máximo de 2,5 metros. Então emendas no mínimo 2 metros e prolonga no máximo 2 metros. Então está errado.
Letra E. A transferência de esforços do bloco para a estaca devem ser feitas através do embutimento de parte da estaca. Sim. E fretagem. Se você não conhece essa palavra, você pode pensar que é errado. Bom, o gabarito correto, letra E, fica aí este aprendizado através dessa questão. Sim, o eletrodo especificado é o AWS E7018, um eletrodo específico mais resistente, por isso essa daqui estaria errada. Mas qual é o aprendizado dessa questão? Armadura de fretagem. O que é essa armadura? Quando a gente tem o bloco de coroamento, que vai abraçar a estaca, então ela precisa estar penetrando dentro do bloco pelo menos 5 centímetros, como a gente viu na aula de bloco de coroamento. Só que neste entorno, o que geralmente acontece é um confinamento do concreto para aumento da resistência. Esse confinamento, essa fretagem, ela é muito comum na hora que a gente trabalha com concreto protendido. Quando a gente traciona aquelas cordoalhas e a gente depois as libera, a cunha na cabeça das vigas pré-moldadas ou dos pilares pré-moldados exerce uma pressão, uma tensão muito grande ali na cabeça. Óbvio que, pelo princípio de Saint-Venant, essas tensões elas vão se dissipando quanto mais distantes do ponto de aplicação da carga. Agora, neste ponto, o que se faz? No ponto de aplicação das cargas, e aqui no ponto de transição entre bloco e estaca, faz-se uma armadura de fretagem, que nada mais é do que uma mola, uma espécie de espiral de aço que confina aquele concreto. E o concreto, sob confinamento, tem uma maior resistência e, portanto, minimiza problemas. E aqui a gente tem, vista de cima, o perfil I, com um anel, que aparentemente parece ser apenas um anel metálico, mas é, na verdade, um espiral de aço que a gente chama de fretagem. Então, há essa fretagem na cabeça ali da estaca para a transferência dos esforços, como tudo aquilo que a gente já viu. FGV, uma estrutura de concreto pré-moldada é aquela que já vem pronta para a obra, não necessariamente, aliás, não necessitando de concretagem em loco. Assinale a opção que indica uma estrutura pré-moldada. Estaca prancha, tubulão a céu aberto, tubulão a ar comprimido, estaca Frank e Radier. Concretado em loco, concretado em loco, concretado em loco, concretado em loco. Sobrou a estaca prancha. Você pode estar perguntando, pré-moldada? Isso não é pré-moldado, isso é uma estaca geralmente de aço. Para questões aqui, para fins geotécnicos e de fundação, pré-moldada é tudo aquilo que é moldado fora do local de utilização. E aqui neste caso, a estaca prancha, que é aquela estaca que tem um aspecto de telha trapezoidal, né? A gente faz ali contenção de solo, contenção de água. Essa estaca prancha metálica é uma estaca tida como pré-moldada. Falamos aqui estaca mista, estaca de madeira e estacas de aço. Vejo vocês no nosso próximo tema.